E hoje a igreja celebra o 22º domingo do tempo comum. E o texto do evangelho que a igreja nos propõe para a nossa reflexão e vivência para hoje é retirado de São Marcos, no capítulo 7, versículo de 1 a 8, depois 14 a 15 e depois de 21 a 23. É aquele texto onde Jesus ele é questionado quanto ao fato de que os seus discípulos não lavam as mãos antes da refeição. Os judeus da época, eles tinham vários rituais de purificação no tempo de Jesus. Então, eles tinham várias formas de lavar os copos, os pratos. Quando a pessoa chegava na casa, ela tirava a sandália, lavava as mãos, lavava os pés, enfim, existia todo um ritual de purificação. Isso era apenas uma questão de higiene? Nem tanto. Era uma questão espiritual. Por quê? Porque no tempo dos judeus, eles compreendiam que algumas pessoas impuras pudessem tocar em objetos ou em alguns lugares na realidade pública, ou seja, nas praças ou na feira ou em algum outro espaço, e pudesse deixar aquele objeto ali impuro. Então, se eu, que estou puro, tocasse naquele objeto, eu poderia ficar impuro também, entende? Então, para que essa impureza não pudesse entrar na casa da pessoa, ela então fazia todo um ritual de purificação, lavava as mãos, os pés, etc., entendeu? Justamente para se purificar, para poder adentrar na casa, para poder também manusear os alimentos, enfim. Então, a perspectiva judaica a respeito da purificação era um pouco esta, né? Purificar-se das impurezas que de repente eu tinha adquirido ali fora de casa, e isso pudesse também tornar minha família impura, os meus que estão ali impuros, como também a mim mesmo, no sentido de tomar o alimento. E os discípulos de Jesus, eles não realizavam isto. E Jesus, ele tem uma palavra muito acertada a respeito disso, onde ele responde o seguinte: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Jesus ele vem falar de uma realidade muito mais profunda, onde a impureza não está naquilo que é exterior, mas a impureza ela parte da vida interior do homem. Isso é a mais pura verdade, né? É a mais pura verdade que nós podemos encontrar, porque é o coração do homem que vamos dizer, esta fonte tanto de impureza como também de pureza. É as nossas palavras, sabe, que vão fazendo a gente se tornar impuro e tornar impuro também as outras pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, sabe, para o outro. Às vezes, nem sempre aquilo que a gente fala, que a gente conversa com as pessoas é bom. Às vezes tem muitas pessoas da nossa igreja, tem pessoas no meio de nós que têm conversas e palavras muito sujas. Não é nem tanto de ofender as pessoas, sabe? Mas conversas muito sujas, conversas que insinuam a impureza, o sexo, sabe? Insinuam a coisas assim que fazem o outro pensar, sabe? Coisas ruins. Então, isso aqui é algo que sai de dentro da pessoa, que torna a pessoa impura, porque ela começa a falar, mas também torna o outro impuro, porque o outro ouve aquilo ali e também começa a imaginar coisa, começa a pensar coisa e até mesmo, se for o caso, às vezes começa a realizar tais coisas. Então vejam,
esta realidade de sair de dentro da pessoa que faz com que não somente ela, mas aquelas pessoas que estão ali ao redor dela tenham atitudes impuras, pensamentos impuros. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para o outro, com aquilo que a gente conversa, com aquilo até mesmo que a gente escuta. Nem toda música é bom para nós, é boa para nós. Nem tudo aquilo que a gente vê, meus irmãos, é bom para nós. Nem tudo aquilo que a gente frequenta é bom para nós. Tem muitos lugares, tem coisas, tem situações, tem vídeos, tem músicas que não convêm para a nossa vida. Não convém para o nosso espírito. Por quê? Porque levam à impureza de espírito, levam também o nosso corpo à impureza. E da mesma forma também, como Jesus fala, que o nosso coração pode ser essa fonte de impureza, ou seja, pode fazer com que o outro seja impuro e também nós nos tornemos também impuros, o nosso coração pode ser, ao contrário, esta fonte de pureza, de purificação, de bênçãos para a vida do outro. Quando a gente fala palavras de ânimo para o outro, quando a gente ensina o outro a caminhar, quando a gente, na verdade, faz com que a nossa vida, a nossa boca profira palavras de louvor a Deus, palavras que não ofendem a Deus, mas palavras que bendigam a Deus, palavras que vão ajudar o outro no caminho de Deus, a gente faz o caminho inverso. Em vez do nosso coração ser impuro, o nosso coração torna-se essa fonte de pureza para o outro. Por isso, queridos irmãos e irmãs, tenhamos muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas posturas, porque não está em jogo apenas a nossa vida, a nossa caminhada para o céu. Está em jogo também a caminhada das pessoas que estão ao nosso redor também. Nós também somos responsáveis pelos outros no caminho do céu. Não é apenas uma responsabilidade do padre, sabe? Eu, claro, obviamente, tenho uma responsabilidade muito maior do que você, né? Aqui nesta terra, porque eu sou chamado a conduzi-los, a orientá-los. Mas você também é responsável por levar os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, as pessoas que estão na sua comunidade para o céu. Então, tomar muito cuidado para que a gente não seja esta fonte, este ambiente de impureza para a minha vida e para a vida do outro. Por isso, quero desejar a você um ótimo domingo, que você tenha um bom domingo, um dia tanto de oração, de louvor a Deus, mas também um dia de descanso, um dia que você possa descansar o seu corpo para iniciar bem esta semana. A você e a sua família, um ótimo domingo. Shalom!